Olá, querida aluna, aqui é o professor Fábio na área, de volta para a gente continuar resolvendo as questões do vestibular 2021 da Universidade do Estado do Amazonas, acesso 2022. Essas questões de física é da prova de conhecimentos gerais, primeiro dia, e agora é a questão 63, que diz o seguinte: na construção civil é comum utilizar uma mangueira com água para se determinar a posição de pontos que estejam sobre a mesma linha horizontal. Na imagem, duas pessoas estão realizando essa técnica para, posteriormente, instalarem interruptores nas paredes. Nessa técnica, ambas as extremidades da mangueira ficam abertas quando a água no interior dessa mangueira atinge o equilíbrio. Determina-se que as superfícies da água de cada lado da mangueira estão sobre a mesma linha horizontal. Na física, a grandeza que melhor se relaciona com essa técnica é... Aí tem as alternativas aí. Inclusive, nas minhas aulas de hidrostática, eu até conto uma historinha, que é uma história com H, tá? Não é com E, não. Que logo que a gente se mudou para a Cidade Nova, o meu pai precisou aumentar a nossa casa, porque nossa família é grande e todo mundo estava crescendo e foi necessário ele aumentar a casa. E aí o que acontece? Ele teve que construir, né? A gente não tinha muito recurso, né, para pagar pedreiros, essas coisas. E aí ele começou a construir a casa, né? Aumentar lá o tamanho da casa, essas coisas lá, né? Aí o que me acontece? Eu via que muitas vezes, quando ele estava fazendo o alicerce ou simplesmente sentando tijolos, né? Ele pegava uma mangueira, enchia de água, aí colocava uma extremidade num lado do muro e a outra lá do outro lado. E aí, baseado nos níveis de água, ele colocava a linha aqui e esticava até lá no outro nível. Eu via aquilo, eu achava estranho, porque eu era moleque, eu não sabia de nada, eu achava estranho. Na verdade, ele estava usando um princípio físico da hidrostática importantíssimo. Ele poderia até não saber explicar, mas ele estava usando com muita excelência, que é o princípio dos vasos comunicantes. Só que tem o seguinte, o princípio dos vasos comunicantes, ele é baseado em um teorema, chamado de teorema fundamental da hidrostática, que é o teorema de Stevin. O teorema de Stevin simplesmente diz que a pressão ela é diretamente proporcional à profundidade. E isso me dá uma outra consequência, mais importante ainda, que quando eu tenho pontos numa mesma horizontal, esses pontos estão submetidos à mesma pressão. É por isso que ele alinhava, o meu pai ele alinhava o primeiro nível de água aqui com o segundo nível lá do outro lado, justamente para ficar nivelado, de acordo com quem, Fábio? Com a pressão atmosférica. Porque como a boca das mangueiras, as extremidades da mangueira estavam abertas, o que faz com que esses níveis fiquem exatamente na mesma horizontal, ao mesmo nível, isso de acordo com o teorema de Stevin, são as pressões. Que pressão, Fábio? Pressão atmosférica. É por isso que muitas vezes, quando você passa por uma ladeira, por exemplo, e nessa ladeira é construída casas, você não vê a casa com um piso declinado. Não vê. Se eu fosse, por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui um barranco aqui. Fábio, tu vai invadir, né? Vamos supor que eu estou invadindo aqui. E eu vou querer fazer minha casa num barranco desse. Eu não vou colocar o assoalho da minha casa de acordo com o terreno. Eu tenho que colocá-lo na horizontal, de acordo com o horizonte. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que meter uma mangueira, né? Uma mangueira, que é exatamente o que meu pai usava, uma mangueira aqui, exatamente em cima da superfície, de modo que essa mangueira esteja cheia de água e com as duas extremidades abertas. E ela estando com as duas extremidades abertas, essas extremidades, a única grandeza que vai estar agindo ali é a pressão atmosférica. E se vamos supor que eu coloque água aqui, ó, eu vou ter aqui num determinado nível, eu vou ter o mesmo nível de água aqui, ó. Isso aqui vai estar tudo cheio de água, tá? Estou colocando de vermelho aqui, justamente para chamar mais atenção, tá? Mas, na verdade, isso que está aqui de vermelho está representando aqui o líquido, que no caso é a água. É o líquido mais simples que tem para fazer esse tipo de coisa. Aqui, ó, é a água. E nota também que as mangueiras, elas estão abertas.
Justamente porque a única força que vai estar sendo exercida aqui, ó, é a força-peso da coluna de ar que tem aqui, ó. Só que essa força-peso da coluna de ar, ela é exercida em cima de uma área. Área essa que, juntamente com a força, me dá origem à pressão, que no caso aqui vai ser a pressão atmosférica. A pressão atmosférica aqui é também a pressão atmosférica. É por isso que as linhas ficam na mesma horizontal. É por isso que eu tenho aqui os níveis de água na mesma horizontal. E aí o que acontece? O chão da casa eu vou colocá-lo exatamente de acordo com essa linha pontilhada. Eu não vou colocar ela de acordo com o terreno. Porque senão tu vai chegar na tua casa, o assoalho do teu banheiro, do teu quarto é ladeira. Não, não é assim. Então por isso que é usado essas mangueiras. Então, ó, isso daqui, a grandeza mais se relaciona com isso aqui, ó, é a pressão. Fábio, qual seria a pressão? Não é qualquer pressão, é a pressão atmosférica. E a resposta da questão é pressão, tá? E onde é que está a pressão aí? Na letra A está dizendo área, não somente área, porque tem a força-peso na área. O volume, não somente o volume, porque na verdade não é o volume de água que faz com que essas linhas fiquem na horizontal. A massa, mesma situação. A velocidade, pior ainda, nada a ver com velocidade, até porque está tudo em equilíbrio aqui. E a pressão, que é na letra E, tá? Na letra E. Era a alternativa mais convincente aqui com relação ao contexto do desenho. Não esquece que toda vez que tiver esses tubos, o assunto em questão é os vasos comunicantes, o princípio dos vasos comunicantes. E quem está por detrás, quem está alicerçando esse princípio dos vasos comunicantes? Princípio de Stevin, que é o teorema fundamental da hidrostática. Tá bom? Então isso aí está na letra E. Aí pressão. Outra questão simples. Quem estudou hidrostática, principalmente comigo, que eu falo isso aqui direto, inclusive eu falei umas 10 vezes essas historinhas aqui, o papai já está até famoso aqui, umas 10 vezes essas historinhas, o cara não ia errar isso aqui, não ia nem perder muito tempo. Questão ganha, tá bom? Então, meus queridos, se gostou da iniciativa, clica aí no gostei, comenta aí embaixo se tiver alguma outra dúvida, manda para os seus colegas, aciona o sino das notificações para toda vez que eu mandar o vídeo, você for avisado e a gente permanecer aqui, isso dá uma força danada aí pra gente aí, a gente permanecer ajudando os vestibulandos amazonenses, os nossos vestibulandos amazonenses, que meu foco principal é o nosso vestibulando amazonense, tá bom? Forte abraço para todos vocês aí, até a próxima questão. Tchau!